Olá, ouvintes do podcast Fala aí, Julieta. Feliz Ano Novo! Eu sou Suzilane Maia, servidora do CISB. Eu sou Gileide Souza, também servidora do CISB-UFES. Esse é o primeiro episódio do ano 2021. Que neste ano possamos conversar mais, trocar conhecimento e muitas indicações de leitura. Todo começo nos traz o sentimento de esperança. Não é verdade, Suzy? Isso mesmo, Gerleide. E para começar, resolvemos falar de um assunto que chama muita atenção, devido às consequências quando não levado a sério. Verdade. Vamos conversar sobre educação financeira. Ano novo, vida nova. Então vamos repensar a nossa relação com a nossa renda, o nosso salário, poupança, controle financeiro, consumismo, reorganização de despesas, entre outros. Janeiro, muita gente de férias e algumas outras pessoas pensando no mês seguinte. Como assim no mês seguinte, Suzy? Porque vem gastos com seguros, material escolar, anuidade, matrícula de escola e muitos outros. Ufa! Então, sem mais delongas, vamos chamar quem entende do assunto para esclarecer algumas questões pertinentes. Professora Ione Cruz. Seja bem-vinda, professora Ione. Por favor, se apresente para nossos ouvintes. Minha gente, é um prazer estar aqui no Fala Julieta. Agradeço o convite de Girleide, indicação de Luiz. Eu sou professora Ione e atualmente coordeno um projeto de extensão do DECIS intitulado Contabilidade Familiar, um instrumento de educação financeira que contribui para a sustentabilidade das famílias. Este projeto tem uma equipe maravilhosa que atua conosco e sem eles o mesmo não teria êxito. E na ação de educação financeira que desenvolvemos aqui na UFES, junto aos servidores, atua conosco o professor Marival, professora Priscila e os alunos Clara, Maeli e Thomas. Professora, a primeira pergunta que fazemos quando não conhecemos algo: educação financeira para quê? É simples, para ser mais feliz. Saber que é possível sonhar e realizar, desde que estejamos dispostos a mudar. Através da educação financeira, novos hábitos e comportamentos são adotados, como, por exemplo, o da poupança, passar a poupar para adquirir os bens, ao invés de sempre comprar para se endividar. Tem gente que pensa: meu dinheiro é tão pouco, não dá para fazer controle financeiro disso. Nesse caso, como mudar essa mentalidade, professora Ione? Você tocou no ponto-chave. Mudança de mentalidade, pois os nossos pensamentos materializam a nossa vida. E por isso, se temos pensamentos negativos em relação ao dinheiro, a nossa vida reflete esta negatividade materializada em dívidas. Sempre é possível controlar qualquer valor. E a primeira decisão não é ter mais dinheiro, e sim dispor de um pouco de tempo para isso. Como organizar as finanças pessoais? Quais são os primeiros passos para isso e o que fazer quando os imprevistos acontecem? Para organizar-se financeiramente e nunca mais voltar a uma situação de endividamento crônico, o primeiro passo é mudar a chave da nossa mente. Acreditando nesta mudança da chave da nossa mente, vamos buscar lá em Maquiavel, século XVIII, imaginem, quando ele falava da roda da fortuna. Ele dizia que a mesma roda da nossa vida pode nos trazer sorte ou azar à medida do que a gente planta e o que a gente colhe. Ou seja, depende de como fazemos este movimento. E o que isso tem a ver com as finanças?
Baseado nesta filosofia, nos inspiramos e daí surgiu a roda RPDG. Esta roda, ela tem 4 atividades financeiras principais da nossa vida: receber, poupar, doar e gastar. E a partir dessas atividades, nós traçamos os princípios da roda RPDG. Quero também falar para vocês, não só de maneira teórica, mas dar um testemunho de como colocamos estes princípios em prática. E vou relatar a minha história com os carros que tive. O primeiro carro foi aquele carro que você compra a prazo, paga quase 3 e leva 1. O segundo carro, continuei a comprar a prazo, paguei quase 2 e levei 1. E o terceiro carro, levei 1 e paguei à vista por aquele carro que levei. E eu saí pulando da concessionária, porque naquele momento era uma mudança de mentalidade de uma pessoa que estava acostumada a sempre comprar a prazo e passar a comprar um valor que eu considero relevante, que foi a compra do carro à vista. Professora, na prática, como funciona? A cada situação que envolve decisão financeira, lembrar dos princípios RPDG, ter firmeza para adotá-los. Outras atitudes que gostaríamos de compartilhar que fizemos para organizar as finanças foram organizar todos os pagamentos e recebimentos e, diante do quadro de endividamento, resolvi rasgar todos os meus cartões de crédito. A segunda ação foi controlar as dívidas, cortar gastos desnecessários, buscar conhecimento financeiro. Passei a anotar todos os recebimentos e pagamentos, montei um plano de eliminação de débitos e a cada dívida paga colocava uma mensagem de fortalecimento. Eu faço meu controle financeiro em uma planilha no Excel. Pessoal, na internet tem opções variadas. Muitas pessoas gostam de algo mais prático, então nada melhor que um aplicativo para administrar nossas finanças, né? Professora, tem algum aplicativo mais recomendado? A forma de controlar as finanças, eu vou dizer como hoje, o que vem primeiro, é justamente o controle mental. Então, eu utilizo o método RPDG em todas as situações. Em todas as situações. É claro que na condição de humana tem horas que a gente falha, mas aí qual a diferença é saber que eu posso perseverar e voltar àquela trilha. E eu faço também o meu controle financeiro em uma planilha no Excel. Muitas pessoas querem algo mais moderno. Então, nós pensamos o seguinte: às vezes temos que voltar para refletir sobre as nossas finanças, sobre as coisas que a gente quer realmente conseguir adquirir. E olha, eu já usei aplicativos financeiros e continuo a usar uma planilha do Excel, mas não me separo do jornal RPDG. O que é ele? É um caderno simples em que faço o nosso orçamento RPDG. Mas por que deixei de usar um aplicativo? Pois redescobri o efeito mágico da escrita e a cada mês em que faço o orçamento, vou refletindo mais detalhadamente toda a nossa situação financeira. Este jornal RPDG foi inspirado no Bullet Journal e a proposta é lúdica e interessante. Vale a pena tentar para este início de ano. Assisti uma mesa redonda na jornada virtual da UFES, na qual a senhora estava mediando. Nessa mesa, a senhora sugeriu que troquemos os presentes físicos por abraços afetuosos. Pode falar sobre isso? Claro que posso. Já teve uma época da nossa vida em que, final de ano, comprávamos presentes caros e parcelados para cada membro da família. E como viajava para encontrá-los por conta das compras, sempre chegava atrasada e endividada.
Então passei a usar de criatividade, abri o jogo com a família que queria reorganizar as nossas finanças e passamos a dar abraços afetuosos e profundos que alterou o nosso padrão de comportamento e com isso toda a nossa família também passou a adotar, a valorizar mais a presença afetuosa do que presentes. Então, neste momento em que os abraços nem sempre podem ser dados, podemos nos comunicar com um sorriso, um olhar e principalmente atitudes amorosas com os nossos familiares. Muito obrigada, professora, pela sua participação. Suas explicações, com certeza, nos deram um direcionamento. Como de costume, nós pedimos uma indicação de materiais sobre o assunto discutido. Este não ficará de fora. Poderia fazer alguma indicação de livro ou site para melhor aprofundar nesse tema? Temos o nosso livro em que relatamos com detalhes estas e outras histórias. O Poder dos Seus Sonhos, projeto de vida em equilíbrio com as finanças pessoais. E temos também o Instagram do projeto Contabilidade Familiar, Conte Familiar UFs. Lá tem dicas que podem ser úteis no trato das finanças. Agradeço o convite e quando quiser, estaremos aqui de volta com toda a nossa equipe para falarmos mais sobre a educação financeira. Muito agradecida e feliz ano novo e cheio de abraços afetuosos. Ótima conversa, né? Agora, vamos de Li e Recomendo. Sim, hoje quem veio nos dar uma indicação bacana é o professor Endenberg. Olá, meu nome é Endenberg Lima Neres, eu sou formado em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana e o li e recomendo que faço é do livro Victor Grandin, Uma História de Voos, do escritor Ziraldo. O Ziraldo, ele é cartunista e ele é muito conhecido por livros infantis como O Menino Maluquinho e A Turma do Pererê. É interessante que esse livro que estou recomendando, ele em 87 teve uma crítica interessante de outro escritor, Fernando Sabino. Fernando Sabino disse para o jornal Globo que a cada momento que ele lia esse livro, ele se surpreendia. Se surpreendia com a qualidade da escrita de Ziraldo. Não era somente um escritor de literatura infantil, mas também era um excelente escritor de modo pleno. Esse livro é um livro infanto-juvenil. Então ele sai da primeira infância e vai à adolescência até chegar à fase adulta. Esse livro é um livro que tem descobertas, amizade, o amor e o gosto pela leitura, pela escrita. E você pode muitas vezes se reconhecer nesta obra. Então, faça um bom voo. Voe bastante lendo o livro Victor Grandin, Uma História de Voos. É contagiante. Excelente. Ano iniciando, o mês, a semana também. E o que nós esperamos e desejamos? Saúde, paz e muita informação. Isso mesmo, Suzy. Vamos nos encher de esperança para essa nova jornada que iniciamos agora em 2021. E o CISB UFs quer caminhar junto com vocês. Por isso, estamos de cara nova, com conteúdos selecionados e uma dinâmica cada vez mais acessível para vocês. Verdade, Gerleide. Por isso, sempre reforçamos. Segue o CISB no Instagram, Facebook, YouTube e dá uma olhada lá na homepage. Lá também tem alguns comunicados em relação ao funcionamento da biblioteca. No mais, nos encontraremos na próxima primeira terça-feira do mês. Forte abraço, tchau!